Estamos numa tarde, irmãos, muito importante para a vida do cristão. Amém? Muito importante para a vida do cristão. Não quer dizer que os outros cultos não sejam importantes. Eles são muito importantes, amém, irmãos? Mas por que aqui, quando se pensa em ceia, é um culto muito importante? Porque é o momento em que o cristão, em sua fé pessoal, ele tem a oportunidade de refletir um pouco mais sobre a morte, sobre a ressurreição e sobre a volta de Cristo. Nenhum outro culto pode ser mais importante do que esse, no sentido de você compreender a razão da tua fé. Amém, irmãos? Então, quando nós somos chamados para ser do Senhor, e nós temos irmãos ausentes por razões variadas, e Deus abençoe aqueles que estão ausentes também, amém, irmãos? Então, a ideia, quando Jesus fez a primeira ceia, tinham 12 lá, né? Tinham 12 lá. E entre os 12 tinha alguém que ia vendê-lo. Entre os 12 tinha alguém que ia negá-lo. Entre os 12 tinha alguém que ia deixá-lo sozinho. Quem somos nós nessa tarde? Quem somos nós nessa tarde? Fique em pé, por favor. Eu te convido a curvar a tua cabeça. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar aqui em pé mesmo. Nós vamos refletir um pouquinho. E após a oração nós vamos cantar a primeira canção oficial dessa ceia, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus. Eu acabei de falar com uma pequena partícula da igreja que está na terra e que é representada aqui. Uma pequena partícula da igreja está nesse lugar. Pai, eu disse a esses teus filhos e filhas que a ceia é um momento mais importante na vida da igreja. É onde tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente canta, tudo que a gente prega, tudo que a gente crê, é colocado de uma forma em prova. Todo o amor que a gente diz que tem por ti, todo o amor que a gente diz que tem um pelos outros, é nesta hora que isso é provado. E eu tenho certeza, Deus, que ninguém está aqui porque é perfeito, mas todos quantos estão aqui vieram conscientes do que é a ceia do Senhor. E nós te pedimos agora, Pai, nos aceite diante da tua presença. Nós não temos 100 pessoas aqui, mas também não temos 12 da primeira ceia, mas temos pessoas, Pai, que vieram declarar a fé delas na pessoa de teu filho, que vieram declarar a fé deles, ó Senhor, na palavra que o Senhor deixou para nós, a orientação que foi dada para o teu povo. Tua igreja ouviu do teu filho, façam isso em memória de mim. Em todos os cultos nós lembramos, papai, da pessoa de teu filho, mas esse culto é um culto que fala de morte. Esse culto é um culto que fala de vida. Esse culto é um culto que fala de ressurreição. Esse culto é um culto que fala de retorno, que fala de comunhão, meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. E nós queremos, meu Deus, estar diante da tua presença, individualmente e coletivamente, com essa visão, Pai. Com essa visão. Se essa visão não estiver em meu coração, se essa visão não estiver em nossos corações, fica sem sentido esse culto de ceia. Queremos trazer à memória a pessoa de teu filho nessa tarde, e a cada um dos teus filhos, a cada um dos membros dessa congregação que estão presentes, e aqueles que porventura não chegarão por algum motivo, o Senhor sabe, alcance a todos nós, e seja glorificado, Pai, seja exaltado nesta hora. Toda honra, toda glória rendemos a ti. Seja exaltado o teu nome, meu Pai. Aleluia, santo, santo, santo.
abençoe cada vida nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Permaneça em pé. Nós vamos louvar o Senhor com o hino 298, não sei se é possível pôr na tela. Hino 298 do nosso brado Júlio. Amém, queridos? Esse vai nos ajudar. Amém, igreja? Seja exaltado o Senhor. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Yeah.
capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Amém, querida igreja? Um texto muito conhecido, parece a primeira parte da ceia, que é a primeira ministração, e eu quero convidá-los a ler no Gênesis capítulo 2, um dos versículos centrais desse texto, que é quando Deus então nos formou. Capítulo 2, versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Amém, igreja? Quero convidar você a fazermos uma oração nesse instante. Papai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado por esse momento tão importante que a igreja tem nessa terra. Eu disse, repito, papai, que esse culto é um culto muito importante, porque é o culto onde eu contemplo o teu filho, é um culto onde toda a vida do teu filho é relembrada, onde o passado, o presente e o futuro nos vem à tona, e nós temos que imaginar quem é Cristo para nós. Por isso estamos felizes nesta tarde, felizes por esse momento tão especial que o Senhor instituiu para a tua igreja na terra. E nós rogamos agora, perdoe os nossos pecados, nos aceite diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém, igreja? Sentem, por favor, irmãos. Bem-amados mais uma vez, a paz do Senhor. Estamos aqui desde as 15 para as 9 da manhã. Um ou outro retornou para casa, voltaram agora. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmãos, no capítulo 1 de Gênesis, se você estiver aí com a sua Bíblia preparadinha, no capítulo 1 de Gênesis, a gente vê a ideia de Deus ao criar o ser humano. Gênesis capítulo 1, amém, igreja? Assim está escrito, capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você percebe que Deus vai dar a esse homem uma visão. Olha só que está escrito aí, ó. Domine ele sobre os peixes, domine ele sobre a natureza. Então preste muita atenção. Quando Deus criou o ser humano, Deus não criou um outro Deus, não, mas criou um ser a quem ele deu autoridade sobre todas as coisas criadas. Guarde isso, por favor. Quando Deus criou o ser humano, Deus deu ao homem a autoridade sobre toda coisa criada. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, recebemos algo que só Deus tem, a autoridade. Mas Deus tem em si mesmo. Nós não temos autoridade, nós não tínhamos autoridade em nós mesmos. A autoridade foi nos dada. Amém, irmãos? Nós recebemos a autoridade na criação. Deus não, Deus é autoridade por si mesmo. E aí você pode pensar, pastor, mas o que tem a ver a criação com a ceia? Então presta atenção. Quando se pensa em ceia, quando se pensa em tudo que vai ser feito aqui hoje, é impossível, se eu e você não pensarmos na pessoa de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Cristo é a razão dessa mesa estar aqui. Porque o que nós temos aqui debaixo desse tecido é o que representa o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então não existe ceia, não tem como você estar na ceia e não pensar em Jesus Cristo. Aí nós vamos ver agora Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2. Quando você vai em Filipenses, por favor, abra sua Bíblia aos cartas de Paulo aos Filipenses. Em nome de Jesus. Filipenses 2. Texto que você conhece bem.
Aqui, olha que coisa interessante. Paulo orienta a igreja a ter uma visão de comportamento. E a igreja é ensinada lá no versículo 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A igreja é ensinada a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aí o texto continua: que, sendo em forma de Deus, ou sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar. O que ele fez então, no versículo 7? Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nessa parte do texto você compreende que lá em Gênesis Deus nos fez a semelhança dele. Chega aos caras filipenses, o Cristo se fez semelhante a nós. E por que o Cristo se fez semelhante a nós, seres humanos? Por que o Cristo fez isso? É porque o Cristo, uma das melhores maneiras dele devolver a você, a mim, a natureza real, é ele dar exemplo. Dando o exemplo de serviço. Mas ele não deu exemplo somente servindo, ele deu exemplo se esvaziando de si mesmo. Amém, irmãos? Se esvaziando de si mesmo. Qual é a dificuldade que nós temos como igreja visível? É que na igreja o sentimento que tem que reinar é o sentimento que houve em Cristo. E o que Jesus fez? Ele se fez servo. Amém, irmãos? Ele se fez servo. Aqui dentro, irmãos, dentro da minha lógica, não a minha espiritual, estou falando só dentro de uma visão humana de igreja visível. Quem mais tem que servir? Somos eu, o presbítero Poder, o presbítero Roberto. Porque nós somos as pessoas de maior responsabilidade aos olhos de Deus como presbíteros. Quanto maior, mais serviço. Quanto maior, mais serviço. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele serve como exemplo para mim, serve como exemplo para cada um de nós. Amém, irmãos? Sendo assim, guarde isso. Quando você e eu aceitamos Jesus, nós não aceitamos Jesus só como Salvador. Não. Nós aceitamos Jesus como exemplo, como modelo de vida. Quando aceitamos Jesus como modelo de vida. E aí, a cada dia, eu e você temos que perceber o que Jesus fez. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, e ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Se liga que se você não se humilhar, se você e eu não descermos, a gente sempre vai olhar por cima. Nós sempre vamos nos sentir superiores ao nosso próximo. Mas Jesus fala: Tiago, eu sou Deus, eu sou o Senhor, e eu servi. Não há ceia sem serviço. Amém, irmãos? Não há ceia sem serviço. Eu e nós temos que ter essa visão. E aí, por favor, para a primeira João. 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Os irmãos acharam? Amém, igreja? 1 João, capítulo 3. Assim está escrito, versículo 2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos
semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. O que aconteceu então? No Éden, vamos criar a imagem e semelhança de Deus. Com o pecado, nós perdemos essa semelhança. Com o pecado, irmãos, infelizmente, o ser humano se tornou semelhante ao diabo, rebelde, desobediente, ingrato, insubmisso. O ser humano não sabe servir. O ser humano não gosta de servir. O ser humano, na linha normal, o ser humano gosta de ser servido. Para que um dia nos tornemos semelhantes a Cristo, Cristo fez semelhante a nós. Então Ele vem e desce, Ele vem e se humilha, Ele vem e serve. Amém? Ele vem e serve, Ele diz: Tiago, eu dei exemplo a você, faça do jeito que eu fiz. Por isso, irmãos, prestem atenção nisso. Todas as vezes que nós tivermos ceia, nós vamos falar sobre esse assunto. Mas fica tão comum, irmãos, muitas vezes, parece tão simples servir a ceia, ou para algumas pessoas parece tão difícil vir a ceia, que é melhor faltar. Eu não estou dizendo que alguém faltou por causa disso hoje. Eu estou dizendo que há momentos que é tão difícil vir, que as pessoas acham que é melhor não vir, assim, faltar. Porque quando você vem para a ceia, você precisa olhar para Cristo, você precisa aceitar o exemplo de Cristo. E tem hora que a nossa mente ela está tão fechada que a gente não compreende o agir de Deus, a gente não compreende o trabalhar de Deus. Abra o Evangelho de João, por favor. Evangelho de João, famoso texto, capítulo 13. Vamos indo para a parte final dessa reflexão, na primeira parte da ceia. Evangelho de João, capítulo 13. Amém? Era perto da Páscoa, estava nos dias da Páscoa, e lá no capítulo 13 está assim: antes da festa da Páscoa, versículo 1: sabendo Jesus que a sua hora de passar desse mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, ou durante a Páscoa, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, versículo 4: levantou-se da ceia, a saber, da ceia da Páscoa, tirou as vestimentas de cima, pegou uma toalha e colocou em volta da cintura ou dentro da cintura. Versículo 5: depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava em sua cintura. Para aí, você percebeu que Jesus começa a fazer algo sem dizer do que está fazendo e para que ele ia fazer? Ele simplesmente começa a fazer. Eu queria que você pensasse um pouquinho: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? A Bíblia não fala sobre Jesus para quem é rei dos reis, para quem é o Senhor dos senhores, para quem é o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o verbo de Deus, aleluia. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a ressurreição, ele é a vida. Aí quando você olha para esse Jesus, eu tento, na minha limitação, imaginar Jesus aqui entre nós, sem falar nada para ninguém, sem pedir autorização para ninguém. Ele sendo o Senhor, ele sai da mesa e ele tira a vestimenta de cima. Ele vai pegar, vai embora na simbologia, vai pegar uma toalha, vai pegar uma bacia e vai começar a lavar os pés de quem? Dos discípulos.
6. Aproximou de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vai lavar os meus pés? Olha quem ele disse: Senhor, tu vais fazer isso? A pergunta de Pedro é: não tem alguma incoerência? Não está errado, Jesus? Não sou eu que sou o servo, Jesus. Não sou eu que sou o discípulo. O Senhor é o que é, o Senhor sobre nós. O Senhor é que tem autoridade máxima aqui. Por que o Senhor lava os meus pés? Aí Jesus diz no versículo 7: o que eu faço não sabes agora, mas o compreenderás depois. E é isso, irmãos, que muitas vezes está falando para a igreja. A igreja muitas vezes ela precisa compreender o trabalhar de Deus. Amém? Ela precisa compreender o trabalhar de Deus. Tem hora que Deus está começando a fazer algo na sua vida e na minha vida, nas nossas vidas. Só que nós somos ansiosos demais. A gente não entende o trabalhar de Deus. Mas se nós descansarmos no Senhor, na hora certa nós entenderemos. Aleluia. Nós entenderemos o agir de Deus. Tem pessoas que você não sabem servir. Tem pessoas que além de não saber servir, elas não gostam de ser servidas também não. Elas são presunçosas, elas querem viver na soberania, elas querem mandar em tudo. No caso dela, elas não gostam de ser servidas, e em alguns casos, aquela que gosta de mandar servir. Você já percebeu aquela pessoa que não sabe pedir favor para ninguém? Que não sabe pedir favor? E de repente ela se vê obrigada a pedir favor? Ela não sabe pedir favor, ela não gosta de falar assim: me ajuda por favor. Ela não gosta de se humilhar. Para ela, o negócio dela é dar ordem. Aí Deus permite uma situação na vida dela que ela, sem querer, ela tem que falar assim: me ajude. Me ajude. Como que dizendo? É com dificuldade que eu estou falando isso, mas me ajude. Lá na frente ela vai entender que Deus queria fazer um pouco mais humilde. Que Deus queria fazer mais humilde. E aquela situação, Deus só usou ela para ensinar algo para ela. Quando Jesus pega a bacia, Pedro não está entendendo exatamente nada. O que Jesus queria fazer com aquilo? Resumindo, Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Sabe quem lavou os pés? Ele lavou de Judas. E Jesus, diferente de você que vem, tem que conhecer o coração de Judas. E por que Jesus lavou o coração dos pés de Judas? Sabe por quê? Você encontrou no capítulo 13 de João: ele os amou até o fim. Quem ama, ama incondicionalmente. Presta atenção: uma mãe, um pai pode amar o filho até o fim. E muitas vezes o filho não ser bem sucedido. Não é porque não foi amado, é porque o filho fez escolhas erradas. Fez escolhas erradas. O filho não compreendeu o amor da mamãe, não compreendeu o amor do papai. Ele não compreende, ele quer viver do jeito dele. Se você e eu quisermos servir a Cristo, nós temos que compreender o exemplo de Cristo. Se quisermos ser bem-sucedidos, temos que aprender o exemplo de Cristo. Aí Jesus vai dizer aí no capítulo 13, ele vai dizer assim: olha, vocês me chamam de Senhor e vocês me chamam de Mestre. Versículo 13, João 13. Vocês me chamam de Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 14: agora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés de quem? Uns dos outros. Não é eu lavar os seus, é lavar o meu. É uns dos outros. Qual é a diferença? A diferença
deles é: não faça escolha. Não faça escolha. Com isso quer dizer que você não possa conversar com o irmão que é na ceia. É que você não pode ter na ceia o seu preferido de todas as ceias. Olha, aí você todas as ceias. Jesus falou: pé de quem? De todos. Em outras palavras, ele se fez humilde diante de todos. Ele se humilhou diante de todos. Ele deu exemplo para todos. Ele viveu a verdade de Deus diante de todos. E aí você tem que entender que todos aqui fazem parte da igreja. Todos aqui são importantes. E o melhor momento que você tem chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E quando você desce, presta atenção, quando você desce debaixo da potente mão de Deus, seguindo o exemplo de Cristo, sabe o que está acontecendo com você, irmãos? Presta atenção. Todas as vezes que eu compreendo a Bíblia Sagrada, segundo a lição de Cristo, ele fala assim: Tiago, aprende que sou manso e humilde de coração. Todas as vezes que você vai compreendendo isso de coração, e você vai se sujeitando a servir, sabe o que está acontecendo com você, irmãos? Comigo, com a gente está vencendo o diabo. A gente está vencendo o diabo. O diabo quer que você despreze alguém na igreja. O diabo quer que você humilhe alguém na igreja. O diabo quer que você esqueça alguém na igreja. Porque sabe, se você fizer isso, você não está seguindo o exemplo de Cristo. Ele quer que você faça. Ele quer que você faça discriminação de pessoas. É isso que ele quer que você faça. Deu a entender? É isso que ele quer que você faça. Que você deixe alguém de lado. É como se eu chegasse, por exemplo, para o Caio. Mas Caio, você, porque eu não quero outra pessoa comigo. O que eu estou dizendo para o Caio? Eu não quero outra pessoa. Eu só não vou dizer o nome de ninguém para o Caio, ficar feio.